no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governo federal lançou nesta quinta-feira um pacote com medidas fiscais que podem ter impacto de 242 bilhões de reais nas contas da União em 2022. Nesse pacote estão um programa de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas, além do fim da desoneração e a provável volta do PIS/COFINS sobre os combustíveis. As informações agora com o repórter Sátiro Salles. Passados os tumultos do último domingo, após as invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF, o governo do presidente Lula começa a construir uma agenda que pode ter impacto na vida fiscal da União e na economia brasileira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas com o objetivo de melhorar a arrecadação tributária. Entre as medidas estão o fim da desoneração do PIS/COFINS para grandes empresas que podem garantir 4,400 bilhões de reais para os cofres públicos. Na lista de ações também está a sua previsão à volta da cobrança dos impostos federais PIS/COFINS sobre combustíveis com um impacto de 28 bilhões de reais. E uma outra medida que tem uma repercussão na vida dos brasileiros de forma direta é a proposta de refis, direcionado a pessoas físicas, micro e pequenas empresas, que prevê 40% a 50% de desconto sobre o valor total do débito, seja ele tributo, juros ou multa, com o pagamento das dívidas tributárias em até 12 vezes. A regra irá valer para quem recebe até 60 salários mínimos. E ainda, sobre o refis, para empresas e valores acima de 60 salários mínimos, o desconto é de até 100% sobre o valor de juros e multas, créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação, com o mesmo prazo de 12 meses para quitação dos débitos. Com informações que impactam direto no seu dia a dia, dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O programa Litígio Zero, com possibilidade de renegociação das dívidas de pessoas físicas e jurídicas com descontos, tem prazo de pagamento de até 12 meses, como disse o Sátiro Salles. São dívidas correspondentes, no caso de pessoas físicas, a 60 salários mínimos, atualmente pouco mais de 78 mil reais. É uma boa oportunidade, jornalista Beto Almeida, para quem quer saldar dívidas tributárias com a União e, ao mesmo tempo, precisa de prazo mais longo. Claro, esse programa de renegociação de dívidas entra em vigência a partir do dia 1º de fevereiro, mas é provável que, ao passar pelo Congresso Nacional, sofram alterações, ou a proposta sofra alterações, e haja alguma emenda para ampliar esse prazo de negociação e também o valor. Mas para quem está querendo pagar a dívida, pode ser um bom caminho esse programa de refis, que o governo não chama refis e optou pela denominação, pela nomenclatura Litígio Zero, ou seja, sem confusão, para pagamento de dívidas tributárias. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Bom, o pacote do ministro Haddad, novo ministro da Fazenda do governo Lula, é um pacote amplo, né? Traz muitas medidas. E o propósito, Luciano, é acalmar os que consideram, por exemplo, o risco de déficit fiscal, o risco de um rombo nas contas públicas. E aí o governo tem essa proposta de vários itens a serem colocados dentro desse pacotão, que inclui exatamente essa renegociação que ele chama de litígios, que passa naturalmente pela conversa, pela negociação para quem hoje tem dívidas com a União. A proposta nesse aspecto aí, não tenha dúvida que é boa. O que tem aí de algumas coisas ainda que ficam em dúvida é se de fato o governo, Luciano, vai conseguir também politicamente, porque muitas dessas medidas vão precisar, por exemplo, de passar por aprovação no Congresso Nacional. E aí resta saber se politicamente esse pacote aos poucos, ele também não vai sofrendo alguns desgastes ao longo desse ano de 2023. Mas já sinalizou ao mercado a preocupação
que o governo tem com essa questão do chamado déficit fiscal, do rombo nas contas públicas, de recuperar pelo menos parte, ou muito significativo, uma parte desse déficit fiscal, e tanto é que a previsão é de mais de 242 bilhões de arrecadação, ou seja, praticamente deixaria a dívida pública dentro de um patamar esperado. Claro que aí entram outras circunstâncias, como por exemplo, a expectativa que existe ainda em relação a essa questão dos combustíveis. Afinal de contas, o governo vai mesmo ter que ampliar, vamos dizer assim, esse prazo de desoneração dos impostos federais ou não? Há quem ache o seguinte, que não dá para ficar exatamente trabalhando e empurrando muito com a barriga essa questão da desoneração, porque isso significa que o governo abre mão da arrecadação de impostos federais. Mas para isso, primeiro, precisa o presidente da Petrobras assumir, ele já está a meio caminho disso, e a partir daí o próprio Conselho da Petrobras vê formas alternativas, por exemplo, de como vai resolver essa questão dos combustíveis, que tem um impacto, é bom que se diga, não é só sobre as contas do governo, é sobre as nossas contas, é sobre a inflação, é sobre o impacto que essa medida representa na realidade no contribuinte como um todo. Os governadores, naturalmente, jornalista Beto Almeida, estão torcendo pelo fim da desoneração do PIS/COFINS sobre os combustíveis, porque essa decisão significa mais dinheiro para os cofres estaduais e municipais. A estimativa do governo federal é que, se acabar com a desoneração, ou seja, com a cobrança do PIS/COFINS sobre os combustíveis, o governo federal passe a arrecadar, recupere pelo menos 28 bilhões e 800 milhões de reais. Mas, do outro lado, tem também a preocupação de setores políticos dentro do governo, que veem a medida como desgastante para essa nova fase do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ao mesmo tempo terá naturalmente um impacto na vida dos consumidores, de forma direta e indireta. De forma direta, para quem vai pagar o combustível na bomba, que certamente esse percentual do PIS/COFINS vai recair sobre o preço do litro de diesel, da gasolina, e de forma indireta, porque todo o custo que é feito na cadeia produtiva, como por exemplo no transporte de cargas, esse custo vai ser repassado para o consumidor. Exatamente isso. E de um detalhe, viu, Luciano? Olha só, o que o governo pretende na realidade com pelo menos trabalhar essa proposta de voltar a reonerar. Quando a gente diz reonerar, é voltar a fazer a cobrança de impostos federais como PIS/COFINS. É arrecadar extra ao longo desse ano de 2023 algo como 28 bilhões e 900 milhões de reais. Agora, é bom que se diga, a gasolina e no caso aqui do etanol, porque a gasolina e o etanol, essa oneração acaba agora no mês, essa desoneração, desculpe, acaba no mês de março. A partir de março, PIS/COFINS voltam a ser cobrados sobre gasolina e o etanol. Só que o governo esticou por 12 meses a questão de manter desonerado os impostos, a não cobrança de impostos sobre o diesel e o gás de cozinha. Então, assim, olha só, nós temos hoje duas perspectivas. Uma, em março, que é aquele prazo de 60 dias, acaba a cobrança dos impostos federais, a desoneração dos impostos federais sobre gasolina e o etanol. Só que sobre o gás de cozinha e o óleo diesel, aí o governo estica para mais 12 meses. Significa dizer o seguinte, do ponto de vista econômico, Luzenor, o governo vai continuar deixando de arrecadar. Mas você citou um ponto interessante. Aí entra a avaliação política, porque o governo sabe o impacto e o desgaste que isso representa se o óleo diesel, por exemplo, e o gás de cozinha voltarem a subir. Principalmente nesse início de governo, que tem grandes expectativas, que gera expectativas para todos os setores sobre as medidas a serem adotadas pelo governo no âmbito tributário e fiscal. E você disse que esse pacote já deu uma sinalizada aí, que o governo quer dar mais estabilidade à vida fiscal do país para evitar a fuga de capitais.
E nesse caso, Beto Almeida, nós temos aí esse período, esse início de governo tumultuado com os atos em Brasília, que acabaram por atrasar também essa agenda. Tanto é que o governo apressou, antecipou o anúncio desse pacote fiscal justamente para criar um fato positivo. Exatamente. E outra coisa, Luciano, a gente já está hoje, o que hoje é 13 de janeiro. Então, esses últimos acontecimentos, essa crise, vamos dizer assim, política provocada pelos ataques de bolsonaristas aos poderes em Brasília, isso, de certo modo, está, em grande parte, atrapalhando o avanço de algumas coisas. Vou citar um exemplo aqui, a questão mesmo do salário mínimo. Olha só, na segunda-feira agora, por exemplo, o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tinha exatamente uma coletiva de imprensa, uma reunião para anunciar como é que estava a questão do anúncio do novo salário mínimo. Porque qual é a questão, Luciano? O governo está dizendo que não vai ter como dar aquele salário prometido acima da inflação de R$ 1.320 a partir de 1º de janeiro, que isso só deverá acontecer a partir do dia 1º de maio e que, por enquanto, vai ficar pagando aquele valor que já havia sido anunciado pelo então presidente Bolsonaro e que foi aprovado no orçamento de R$ 1.300, ou R$ 302, ou seja, é R$ 18 a mais. Mas isso implica, cada real desse, um custo imenso no bojo geral dos gastos da Previdência, da Presidência da República, principalmente você olhar, Luciano, com o dinheiro que o governo tem que desembolsar com a Previdência Social, porque boa parte hoje dos beneficiários da Previdência Social recebe o quê? O salário mínimo. Então o governo diz o seguinte: quanto maior a base da Previdência, ou seja, dos beneficiários que recebem salário mínimo, cada R$ 1 que se dá é, na realidade, um custo que se adiciona ao governo. Então, até isso tem atrapalhado esse movimento, esse início tumultuado. Até coisa de 10 bilhões de reais, esse valor de R$ 30 a mais sobre o salário mínimo. 18, Luciano. 18 reais, né? 18 reais. Vai dar um custo aí bilionário, daí o governo refletir sobre isso, e que acaba também gerando uma frustração, porque para quem ganha o salário mínimo, esse valor faz diferença. E como faz, viu, Zeno?